Bom dia a todos, estamos iniciando mais uma vez, neste sábado maravilhoso, né? Hoje o dia está bonito, o programa Dimensão Espírita. Vou parar de falar, passar a palavra para a Norila, porque ela veio, então, a partir de agora ela comanda o programa. Bom dia, queridos irmãos, amigos ouvintes, aqueles que sintonizam com o nosso programa, que é de todos nós. É uma alegria muito grande estarmos aqui nesse instante para conversarmos juntos sobre a abençoada doutrina espírita, trazendo esclarecimento sobre pontos que são muitas vezes nossa curiosidade em conhecermos e sabermos o que representa para nós a espiritualidade, os espíritos, como eles se comunicam, como eles entram em sintonia conosco, como eles trazem-nos os seus esclarecimentos ou como nos advertem. Mas vamos dar bom dia para nosso irmão que está aqui, o nosso técnico e amigo incondicional, o Edson Castanheira. Bom dia, Dorildo, bom dia, Gilberto, bom dia, nossos amigos que todo sábado vêm nos ver e nos veem depois semanalmente, procurando sempre uma palavra amiga no programa Dimensão Espírita. Participe com a gente, deixe seus comentários, que a gente sempre fica muito feliz com a presença de vocês. Críticas também, a gente aceita Perfeito. crítica, porque Sugestões, né? sugestões. A crítica é aquela sugestiva, né? Aquela construtiva que vai nos ajudar a melhorar o programa. Então a Dorilda, a gente, na verdade, nem tinha tema definido, né? E a Dorilda fez uso daquela prática, né? Que a gente às vezes adota de abrir o Evangelho, ver aquilo que está ali nos sendo inspirado, e a inspiração veio exatamente para que nós falássemos sobre o que ela disse, né? Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Eu gostaria só de fazer uma pequena introdução. O Edson disse que eu tenho aqui a minha enciclopédia. Na verdade, isso aqui é a obra kardeciana. E são 5 livros. Esse que a Dorilda leu aqui é o Livro dos Espíritos, né? Que é a primeira obra de 1857. E o segundo que ele escreve é exatamente o Livro dos Médiuns, que é a segunda parte do Livro dos Espíritos. Para mim é grande novidade, né? Que tudo é bom aqui, tudo que contém aqui é espetacular. Mas a grande novidade para a época era exatamente o mundo espiritual visto do lado de lá. Porque até então a gente tinha a ideia do mundo espiritual que se fazia. Como é que deve ser o mundo? Deve ser isso, deve ser aquilo, no mundo espiritual. Não se sabia. Aí os espíritos vêm e mostram como é que funciona o mundo espiritual. Revelando onde eles vivem, como é que eles vivem, como é que eles se comportam, e nos trazem eles uma informação muito relevante. Ou seja, eles estão aqui, presentes na nossa vida. E a primeira pergunta que Kardec faz a respeito desse assunto, além desse capítulo, qual é que é, Duda? A faculdade que tem os espíritos de penetrar nos nossos pensamentos. Na pergunta 456, veem os espíritos tudo o que fazemos? Esta pergunta é feita constantemente pelas pessoas que são leigas no assunto, né? Que são leigas no nosso entendimento. Que nosso entendimento, eu digo, que já nos faculta a possibilidade de conhecer o mundo espiritual. Mas eu queria fazer um retrocessozinho diante do que o Giba falou do Livro dos Médiuns. Quando fala-se em espírito, a gente pensa numa coisa vaga, pensava, ou muitos pensam assim, uma nuvem, né? Uma coisa transparente, Fantasma, flutuante. Né? Hoje já não, porque a própria a mídia, a própria tecnologia nos mostra diferente. Mas nós não conhecemos matéria. Matéria para nós, até então, era só aquilo que a gente pode tocar, mesa, parede, tijolo, o nosso corpo. Mas na espiritualidade existe um mundo de outras matérias
que nós desconhecemos. Então, na espiritualidade, nós, na verdade, somos uma pálida cópia do que é o mundo espiritual. Porque o verdadeiro mundo é aquele, o mundo normal é aquele. É aquele. Então, lá existe todo tipo de matéria. Existe o alimento, a vestimenta, a água, o vento, o perfume, as árvores, de uma outra matéria, mais sutil, mais leve, né? É como Jesus, ele não deixou de existir, ele desfez o corpo, mas continuou vivo. E todos nós acreditamos em Jesus, seja qual for o credo, não é, Gilberto? Claro. Mesmo sem vê-lo. Sim, Então, os espíritos só mudam de matéria, passam para este outro lado, que aos nossos olhos é invisível, mas que continua existindo. Então, muitas pessoas acham, aí voltando ao livro dos Espíritos, que como ele é espírito e ele é invisível, ele conhece todas as coisas, ele pode saber tudo. Aí Kardec também teve essa preocupação. E quando ele codificou o livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro, que foi 1019 perguntas, que ele fez a vários médiuns com espíritos, né, em várias partes da Europa, e que a resposta sobre o mesmo assunto era a mesma, ele começou a compilar o esclarecimento da filosofia espírita. Então a pergunta diz: veem os espíritos tudo que nós fazemos? Porque muitos dizem assim: quer dizer que eu estou no meu quarto, da intimidade com meu marido e tem espírito me olhando? Eu queria dizer que o quarto do casal é um santuário dentro do lar. Lá, fechada a porta, não entra um espírito, porque existem regras de respeito, como aqui também na Terra. Só que tem um detalhe: há necessidade que neste santuário exista respeito. Porque senão atrai os espíritos que já não têm essa regra. Exatamente. Aonde não se cumpre essa regra, os espíritos também não têm obrigação de cumpri-la. Em ambientes devassos, promíscuos, aonde não se tem interesse pelo amor, mas sim pelo sexo. Aí os espíritos responderam para Kardec que os espíritos podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção, não se ocupando com o que lhes é indiferente. Então, o espírito, ele vai ver, ele vai buscar o interesse dele, como nós acabamos de dizer, aonde ele não tem respeito nem regra, é devasso, é a vida que ele tinha na Terra, ele vai em busca desses prazeres facilitados. Agora, se ele cultiva esse sentimento, ele vai em busca da família, de ver como estão os filhos, dos amigos, daqueles que oram por ele. Então, é neste núcleo pequeno que ele tem a circunvizinhança do seu olhar, né? Mas que eles veem e nos influenciam, isto não resta dúvida. Até eu e o Gilberto estávamos comentando, e o Edson antes, que muitos pedem para os espíritos intuir um número, né, da Mega Sena, da loteria. Já pensou? Se eles influenciarem tem que influenciar todo mundo. Aí todo mundo ganha. Aí, como é que fica? A gente, em vez de desligar, a gente tem que pagar a Caixa Econômica por ter feito pagar todo mundo. Então, eles não conseguem, porque nem eles sabem que número que vai dar. Nem eles sabem. A coisa ficou bem clara quando o Kardec fez essa consulta aos espíritos. O filme dele já estreou agora quinta-feira. Alguém foi? Quinta-feira. Nós estávamos num evento. Exato, e eu viajando para cá. Não tivemos a oportunidade aí. Mas quando ele conversou com os espíritos, exatamente esta questão, né? Que ele mostra. O que está vindo aqui, Ricardo? Claramente, né? A gente pode ver naquele filme, para quem não está acostumado com o espiritismo ainda, aquele filme do Ghost. Exatamente. Aí tem aquele filme do Ghost, em que, para quem não se lembra daquele filme, vamos recordar aqui algumas cenas. Aquele momento que ele morre, ele sai em perseguição da pessoa que o matou. Porque era o interesse dele, ele estava fazendo ele vai lá e continua correndo. Exatamente. Mas só que depois ele volta e vê o corpo dele. O corpo dele tinha morrido. Mas ele estava vivo.
Foi quando ele compreendeu que ele não estava mais no corpo, né? E aí ele estava direcionado para aquele foco ali. Para aquele foco. E aquele espírito que foi o executor dele e que era uma pessoa de má índole, de maldade, de furto, só praticava o mal, ele foi o quê? Atraído por quem? Por espíritos do mesmo quilate dele. Então, na espiritualidade, nós teremos o convívio com aquilo que é do nosso sentimento. Então, na Terra, nós temos que nos melhorar. A Terra, enquanto nós estamos aqui num corpo de matéria, desta matéria, esquecendo este passado, é para que a gente se torne uma criatura melhor, que a gente se desfaça dos atavismos, dos modelos antigos que a gente tem. Porque dentro de nós ainda regurgita o mal. Nós ainda temos, às vezes no trânsito, quando alguém nos corta a frente, a gente ainda fica indignado. Se a gente não se controlar, é capaz de agredir o outro com palavras e tal. Então, porque este mal ainda reside em nós. E é por isso que nós viemos para burilar este caráter e este sentimento. Então a gente tem que ver, como o doutor falou, burilar o sentimento. Por quê? Porque quando a gente morre, o corpo, a gente vai para o mundo espiritual, a mesma pessoa, o mesmo sentimento. Levando a sua se eu tenho raiva de alguém, vou para o mundo espiritual, chegar lá, muda. Não muda. Não muda. Vai em busca de vingança com aquele que nós odiamos, que nós, na Terra, nós achamos que fomos injustiçados, né? Porque o mal é aquilo que nós produzimos. Não existe o mal ali, eu vou pegar o mal, vou botar lá, vou tirar de mim o mal. É aquilo que nós produzimos, que nós alimentamos em nós, né? O desejo de vingança, ele é muito cruel, ele caminha conosco para a espiritualidade. Então, o Kardec continua falando, fazendo essas perguntas, e ele perguntou se os espíritos conhecem os nossos mais secretos pensamentos, porque a gente acha que a gente é dono do pensamento. Basta saber que na espiritualidade mais superior, os espíritos não usam a voz para falar. Eles pensam e o outro lê o pensamento. Tanto que quando a gente sonha com um familiar, né, Gilda, a gente diz assim, meu pai não falou, eu não vi ele movimentar os lábios, mas eu conversei com ele. Eu também não falava, mas nós conversamos pelo pensamento, essa interação. O pensamento é vida, é forma. Então, os espíritos, eles têm essa capacidade, às vezes, de conhecer mesmo aquilo, a resposta diz, que nós queremos esconder de nós. Porque quando nós passarmos para o outro lado, vai predominar o bem. Porque como é que eu vou pensar mal do Edson estando na frente dele? Né? E aqui a gente pensa. Eu convivo com ele, ai, que lindo, né? Esse cara não vale nada. Não é assim que a gente faz, não é? Porque aqui a gente consegue mascarar com a fala, né? Exatamente. A fala expressa uma coisa diferente do pensamento. Do pensamento, do sentimento. E no mundo espiritual é só o pensamento. Então a gente tem que treinar muito, disciplinar, educar o nosso sentimento aqui na Terra. Educar o sentimento. Eu não posso falar de uma coisa que o meu coração não está sentindo. Eu tenho que falar, pensar para agir no bem, né? Porque senão a gente bate de frente, a gente acaba gerando uma antipatia, acaba gerando uma discórdia, um desentendimento de família. Por isso, meus irmãos, que às vezes uma família se reúne para um almoço, está todo mundo, a mãe está super feliz porque os filhos estão ali, de repente uma palavra transforma tudo. A obrigação, ninguém mais come, um sai para lá, outro sai para cá. Por quê? Porque isso é o que nós alimentamos dentro do coração. Mas sabe o que as famílias fazem? Vão fazer esses encontros em restaurante, porque daí não pode brigar. Veja só, é verdade. Aí, não, lá nós não podemos fazer feio. Não, porque se for em casa de alguém, aí... vai dar um pandemônio. Por quê? Porque nós ainda temos dentro de nós e deixamos transbordar este rancor pelas palavras. Então nós não podemos alimentar aqui, porque os espíritos mais inferiores, aqueles que não se libertaram de todo mal, o que acontece? Eles leem o mais secreto do nosso pensamento, sabe assim, ela está dizendo, ai, que lindo teu filho, mas ela não gosta dele. Então ele começa,
tu não gosta dele? Por que tu está falando assim? Começa a intuir o sujeito, a envolver a criatura, e a criatura acaba falando o que não deve falar, fazendo o que não deve fazer. Então, os espíritos, eles podem ler, se eles sintonizarem com o mesmo sentimento nosso, eles precisam ter em nós uma sintonia. Por isso é importante conhecer a espiritualidade, para saber distinguir esses pensamentos furtivos que aparecem em nós, para dizer, não, isso não é meu, opa lá, não estou pensando nisso, não quero me envolver com isso. Porque aí então nós vamos realmente nos modificando nesse sentimento de rancor que nós ainda carregamos. Na questão 460, aí o Kardec pergunta se nós temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos, que é exatamente o que a Dorilda falou. Tem pensamentos que são nossos e outros que nos são sugeridos. Aí o Kardec, claro, que tinha que perguntar, e como é que a gente vai saber agora qual é o nosso, qual é o meu, e qual é o que o Espírito está sugerindo? Exatamente. E o que eles disseram? Eles disseram o seguinte: normalmente os que ocorrem em primeiro lugar são nossos. No primeiro impulso é o nosso pensamento que predomina. Dorildo, sabe que eu comecei a ficar preocupado? Porque aí eu comecei a prestar atenção nas minhas atitudes. Eu acho que o objetivo é esse, né? Ler e prestar atenção. Conhecer a si mesmo. Então eu passo, por exemplo, sinceramente, eu passo, às vezes uma pessoa me pede esmola. Não, que esmola que é? Aí quando eu ando um pouquinho lá na frente, vem outro pensamento e diz assim, tá, mas vai te fazer falta? Qual é o problema? Está julgando o quê? Aí eu volto, mas aquele primeiro pensamento foi meu. É o que tu ainda pensa. Exatamente. Aí vem o segundo para dizer, não, calma. Aí era a influência dos espíritos, exatamente. que viu e disse, que é isso, por que tu está fazendo uma barbaridade dessa? Vai lá dar uma moedinha pro cara, não vai fazer falta isso aqui. Aí a gente volta para mim, meio da perna com uma vergonha. Mas tem aquela também que a gente diz assim, bom, mas ele está fazendo a coisa errada. É o meu, né? Aí o segundo diz assim, então vai lá e critica ele. E também é influência pela relação que a gente tem com os espíritos maledicentes. Exatamente. Então, quando a gente quer fazer o bem, que vem este primeiro pensamento, eu vou lá ajudar o fulano. A gente deve ir por esse pensamento, a gente deve ajudar. Porque depois ele diz, claro, não vai ajudar nada, vai ajudar nada. Que bobagem, o cara é um malandro. Ele vai gastar com bebida. Com bebida. Não importa. O que ele vai fazer, o problema é dele. Até porque ele pode estar até pensando nisso, mas daqui a pouco no caminho ele pode mudar o pensamento. Ele pode mudar o pensamento, não é mesmo? Então, a gente tem que ter esse sentimento, né, de fraternidade. Quando eu vejo esses meninos malabares, lá em Joinville tem muito, porque tem muita universidade e muita gente de fora. Então, meu Deus, como tem estrangeiro que fazem escola de arte, depois eles vão fazer pirueta, tudo no trânsito. Ali na sinaleira. A gente para na espera fazendo... E eu sempre tenho uma bolsinha com moeda. Então eu já abro o vidro, quando eu vejo, já começo a tirar a moeda. A minha filha diz, mãe, não se abre carteira na rua, porque tem os assaltos também, eles passam e carregam. Eu digo, não me importa, se roubar, roubou, mas eu vou dar. Eu sempre dou, porque ele não está me assaltando. Ele está fazendo um trabalho dele. Eu não sei a necessidade dele. E aquela moeda pode fazer a diferença na vida dele, né? Então, nós temos, o propósito maior é nós fazermos o bem e lutarmos contra esses pensamentos que são interferências negativas que podem vir, as sugestões, nem sempre elas são grande coisa. Nós temos que ter cuidado. E Kardec também pergunta, né? Uma pergunta importante, você deve estar fazendo a pergunta aí, como é que eu vou saber se aquilo que eu estou sendo influenciado, vem de um bom espírito ou vem de um mau espírito? Aí os espíritos respondem simplesmente o seguinte, olha, os espíritos bons só aconselham coisas boas. Então... Estudai o caso. Os bons espíritos, eles não nos aconselham o mal. Vai lá, te vinga mesmo do fulano. Porque tu tem razão. Tu tá com a razão, né? Espíritos mais elevados, não precisam ser anjos lá em cima como a gente acha, um pouco mais com moralidade do que nós, que são nossos protetores. Mesmo no patamar de humanidade, são humanos, mas eles estão acima um pouquinho de nós, moralmente. Então, eles nunca passam a mão na nossa cabeça, dizendo, coitadinho, tu tá com a razão, o cara te ofendeu mesmo, vai lá e senta ali o prego nele. Não.
ele sempre mantém a calma, o equilíbrio, a serenidade, perdoa, esquece, deixa para depois, pensa mais um pouco. E a gente, depois, se a gente deixa passar, consegue pensar mais um pouco, né? Contar até 10, encher a boca d'água, como recomendam os espíritos, nós esquecemos aquilo passa. E depois a própria pessoa que nos prejudicou, às vezes nos vem pedir desculpa, não é isso? Sim, exatamente. Vem nos pedir, ai, tu me perdoa, eu não estava bem. Ou ninguém sabe o momento que aquela pessoa está atravessando. Isso é importante dizer. Ninguém sabe. Nós não conhecemos o interior do outro. Nós não sabemos qual a dor que ele está carregando consigo. Às vezes ele vem num diagnóstico, vem vindo de um consultório, com um diagnóstico que o desesperançou. Passou pela rua, o primeiro que ele encontrou, ele foi grosseiro, ele quase atropelou com o carro, mas ele não estava nem no seu estado normal, ou mesmo na família. Quando isso tu falou, essa semana uma colega de faculdade disse para mim que no tempo dela de faculdade, tinha uma professora que deu zero para todo mundo numa turma da noite. E aí, quando chegou na turma dela no outro dia, ela se antecipou e chegou para a professora e disse, professora, a gente está olhando a senhora meio triste, a senhora tem algum problema que a gente possa te ajudar? Aí a professora pegou, baixou os olhos, começou a chorar assim, eu fui lá essa semana e me disseram que eu estou com câncer. Quer dizer, como tu acabaste de dizer, a gente não sabe o que está acontecendo com aquela pessoa, né? É verdade. A Célia disse para mim que a característica principal do Chico era o seguinte, o Chico era conhecedor profundo de tudo. Era uma pessoa que conhecia tudo. Mas ele nunca utilizava isso para dar explicação, para ficar... quando uma pessoa chegava com algum problema, alguma questão, ele se colocava no lugar da pessoa. Se a pessoa precisava de um abraço, ele só dava um abraço. Exato. Ele não ficava dizendo assim, Dorida, julgando. Olha, o negócio é o seguinte, na verdade, a tua filha não morreu, ela está no mundo espiritual, voltou para... A pessoa precisa de um abraço, tu dá um abraço. Tu consola primeiro. Que era o que a pessoa estava precisando naquele momento. Né? Então, essa é a atitude. Uma das coisas que mais me chama a atenção nesse capítulo aqui, é a questão 465. A questão 465, Kardec pergunta assim, mas vem cá, por que é que esses espíritos, primeiro é bom a gente dizer, que tem, como a Dorita falou, que tem uma classe de espíritos, né? Então tem os espíritos imperfeitos, tem os espíritos bons e tem os espíritos bons. Os imperfeitos são imperfeitos por quê? Porque ainda predomina neles o mal, é por isso. Ele está em estágio de construção, está desenvolvendo ainda o amor, não chegou a desenvolver, e ele ainda é muito egoísta. Porque o egoísmo é o problema. O problema é o egoísmo. Né? Então, quando a gente ainda está praticando as nossas ações, levados pelo egoísmo, nós podemos nos qualificar como imperfeitos. Nós somos imperfeitos ainda. E aí, quando a gente passa para o mundo espiritual, a gente continua um espírito imperfeito. E aí, Kardec pergunta, por que esses espíritos imperfeitos vêm para cá atazanar a vida, não tem mais nada para fazer? Não é a pergunta? Por que Deus permite? Nós a primeira pergunta, por que eles vêm fazer? Porque eles não têm o que fazer lá. Já imaginou como o sujeito está lá no mundo espiritual, ele tem a liberdade de onde ele quiser. Se ele quer ir lá para a Europa, ele vai. Se ele quer ver o time de futebol dele, ele vai. Ele tem toda a liberdade para fazer. Aí ele vem para atazanar a nossa vida. Aí Kardec pergunta, por que eles vêm fazer isso? Olha só a resposta que os espíritos dão. Para nos fazer sofrer com eles. Ou seja, os espíritos imperfeitos vêm nos incomodar para nos fazer sofrer. E aí Kardec pergunta, mas isso diminui o sofrimento deles? Os espíritos respondem superiores, né? Não, mas eles fazem por inveja de seres mais felizes. Olha só. Porque a inveja predomina no ser, mesmo ele passando para o lado espiritual. É no espírito que está essa essência, é no corpo espiritual que levamos essas marcas, não é no corpo físico, porque o corpo físico ele se decompõe. Então deveria levar todas as nossas
maldades, mas não, elas continuam impregnadas, porque nós somos como um mata-borrão. Lembra do tempo de escola que a caneta tinta, a gente passava o mata-borrão para tirar o excesso da tinta, e aquilo ficava várias camadas com aquela mancha de tinta, até indo desaparecer. Assim também fica impregnado no nosso corpo espiritual as virtudes que nós conquistamos e a maldade que nós ainda temos. E confesso aos senhores que me ouvem nesse momento, todos nós aqui estamos no mesmo patamar. Sim, claro. Não tem... Não tem ninguém na Terra por acaso, tá? Por acaso. Assim não. Eu acho que Deus se enganou comigo, era para todo mundo. Porque a gente pode pensar assim, né? Na hora da escolha da fila, vai pra cá, tu vai pra lá. Foi um equívoco, então nós estamos aqui enganados. E muita gente diz assim, não, eu não escolhi essa vida, não. É outra. Não, alguém me deu, mas eu não escolhi. E a família? E a família? Estamos ali naquele meinho, como pedras, balançando um no outro, tirando faísca, para poder arredondar esta pedra, né? Ela tanto rola que vai virar redondinha, bonitinha, sem arestas, sem pontas, para chegar a esta perfeição. Porque nós fazemos parte de um projeto, de um programa divino, todos nós. Existe um programa para cada um de nós. E este programa é a perfeição. Perfeição, né? Como o pai é perfeito, seus filhos têm que ser perfeitos. Mas até nós alcançarmos este patamar, nós vamos tendo várias existências na Terra para irmos, né, chegar até lá. E muitos perguntam, por que Deus então já não nos criou perfeito? Tu nasce, tu vai para a escola e depois tu vai para a universidade, e mesmo que tu seja muito inteligente, muito caprichoso, leve muito a sério o teu estudo, o teu professor não dispensa da prova. Tu tem que fazer a prova. Ou um trabalho, ou apresentar um trabalho, né? Um projeto. E isto faz com que o professor te dê uma nota. Isso é uma questão de mérito. Eu preciso ter mérito. Você imagina se você fizer os deveres do seu filho. Se você fizer os deveres do seu filho, ele vai tirar 10 em tudo. Ele vai, né? Exatamente. Pelo menos os deveres. É. Mas qual é o mérito dele? O mérito tem que ser dele. Então Deus nos deu. Eu gosto da imagem da semente, Dona Eugênia. Exatamente. A imagem da semente. A gente pega aquela sementinha bem pequenininha de um carvalho, né? E depois ele vira um carvalho. Mas a essência está na semente. A semente morre para nascer, sair de dentro dela melhor. Mas a essência do carvalho está na semente. Todas as qualidades, está tudo ali. Ele vai se desenvolvendo com o passar do tempo até que ele chegue lá, mas a essência já está lá. E nós também. Nós temos a essência em nós, a essência divina em nós. Nós temos que desenvolver e esse é um mérito nosso. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai crescendo por mérito nosso. Exatamente. E o atraso que a gente provoca na nossa ascensão também é questão nossa. A gente demora mais porque a gente não pode imputar isso culpa ninguém. E não há ascensão sem luta, não é evolução sem luta. Porque nós temos que ter o mérito dessa ascensão. Não é bonito isso? Saber que todos nós temos essa qualidade, independentemente do sexo, independentemente da posição social. Todos nós temos essa mesma qualidade, né? E a doutrina nos traz esse conhecimento e de que também nós desde que fomos criados, a gente passa por diversas vidas, ou seja, nós passamos por diversas experiências e nessas experiências nós passamos por tudo. Ou a gente é rico, porque a gente fica nessa que a gente não é, né? Nós somos ricos. Deus, tanta gente aí que tu deu riqueza que não sabe o que fazer, dá para mim que eu sei. Eu a gente sei. fica reclamando, né? Mas a gente passou pela prova da riqueza. Possivelmente eu, por exemplo, não devo ter sido aprovado. Já cheguei com a mesma coisa. Eu acho que não fez bem para mim, a riqueza. Porque a gente se perde. A riqueza é uma das provas mais difíceis. Mais difíceis do que a pobreza, realmente. Eu fico admirando assim. Porque facilita a vida, né? Sim, um empresário que vive na comunidade. Eu admiro isso, puxa vida, a pessoa está ali rica e conseguiu manter as virtudes todas e não se perdeu. Isso é uma prova muito difícil. Né? Então a gente passa por todas as experiências. Numa encarnação a gente vai embora mais cedo, outra gente fica até os 100 anos. Mais tempo, exato. Então a gente passa por todas as experiências, Deus dá os mesmos direitos a todos.
A mim citou agora uma pergunta, né, ao pé do ouvido, que alguns dos ouvintes devem estar formulando. Então, para ter esse conhecimento, para poder manejar todo esse lado espiritual, eu preciso ser espírita? Precisa, Giba? Não precisa ser espírita. E essa pergunta foi feita no Livro dos Espíritos. Preciso não. Basta que você tenha o conhecimento do estudo para se aprimorar na sua melhoria. Porque, queira ou não, nós somos espíritos. Se eu acredite ou não, eu sobreviverei à morte. Todas as religiões falam sobre isso. Porque umas apresentam de uma maneira, outra de outra, e o Espiritismo nos traz com clareza. É verdade. A morte matou a morte, porque não existe a morte. Sim, a morte física, mas não a espiritual, que Deus criou, não morre. Então, deve ao homem a obrigatoriedade de conhecimento, de saber, de melhorar-se, porque nós passaremos para este lado espiritual. E a consciência nossa se abrirá de tal forma que a gente lembra das nossas vidas passadas e dos atos que a gente praticou, errados, né? As maldades, os crimes. Então, que vergonha, né? Que arrependimento. Se eu pudesse mudar, se eu pudesse voltar atrás, aí Deus nos dá esta chance de voltar de novo. Quantas vezes a gente deseja, aqui mesmo na Terra, voltar atrás, que aquele dia não tivesse existido quando a gente errou. Então, o mundo espiritual é esta possibilidade. Só para completar aquela pergunta que tu fez ali, precisa ser espírita para evoluir. O espiritismo tem um lema que Kardec colocou com bastante clareza: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade. Ou seja, se a pessoa é uma pessoa caridosa, ela pode até nem acreditar em Deus. Exatamente. Né? Pode nem acreditar. Se ela é uma pessoa caridosa, ela já está se espiritualizando. Ela já representa ser uma pessoa evoluída e ela está se espiritualizando. Então, a essência é as obras que a gente realiza, as obras caridosas que a gente realiza, aquilo que a gente faz de bem para o próximo. Esta é a chave. Se eu sou dessa religião, se eu sou daquela religião, se eu estou lá na China e acredito naquela religião, estou lá no Japão, naquela outra religião, não importa. Importa é se a pessoa é uma pessoa caridosa. Nós temos exemplos em todas as religiões de pessoas caridosas no Brasil. Temos na igreja católica, temos na igreja protestante, temos no hinduísmo, todas elas. A gente olha, é uma boa pessoa? Importa-se no que ela acredita? É verdade. Não é verdade? É verdade. E isso o Chico disse que se o Espiritismo não tivesse, Chico Xavier disse que se o Espiritismo não tivesse esse lema, tá, ele não teria vindo para o Espiritismo. Se o Espiritismo tivesse fechado as portas e dissesse assim, só quem é espírita está que salvo. está salvo. Ser proselitista, né? Sim. Tentar converter todo mundo, né? Exatamente. Ele não teria entrado no Espiritismo. E eu acredito que nós também, né? Exatamente. Porque dizer-se que fora da igreja não há salvação é equívoco. Porque tu pode estar dentro de uma igreja fazendo mal. Quantos a gente vê? Então não é a igreja a instituição que vai te salvar. É a tua maneira de amar. Porque caridoso não é só dar a roupa velha que sobra, a comida que sobra. Não. Caridoso é fazer o bem ao teu semelhante. É perdoar, é amar, é assistir fisicamente também, materialmente. Porque nós estamos falando de conhecimento moral. Né? Exatamente. Então, é a mesma uma analogia, dissermos assim, eu vou usar o nome de duas universidades aqui da cidade de Criciúma, e que quem estuda na Unesc aprende mais do que quem estuda na universidade, na faculdade de SATIC. Cada um vai procurar o seu conhecimento em cada universidade. E se ali ele não encontrar todo o conhecimento para as respostas para as suas perguntas, ele vai para uma outra universidade. Assim são as religiões. Ou não necessariamente religiões, como o Gilberto também trouxe, o ateu pode fazer muito mais caridade do que qualquer um que esteja engajado numa religião. E o nosso amigo Sebastião Matos sempre fala numa palestra dele, e isso ficou gravado na minha mente, ele diz assim: eu tenho um amigo que ele é ateu, mas ele é muito mais caridoso do que muito espírita. Exatamente. É um testemunho. É um testemunho. Então, o
que importa é o que está no nosso coração, o que floresce no nosso coração e a necessidade do conhecimento moral. Exatamente. Eu estava comentando para a Dorilda, na viagem, acho que essas viagens... Ele fala viagem de Criciúma até aqui. Mas essas... Não, nós estávamos indo de Nova Veneza. Ok. Na viagem de lá. Eu estava comentando para ela que eu estava escutando uma palestra e a palestrante estava dizendo que ela tirou o dia para observar o comportamento das pessoas e verificar em que porque a gente pensa em caridade assim, vou fazer uma grande doação, eu vou lá fazer... Não, nas pequenas coisas que faz a caridade. E ela disse que começou a observar o que se pode fazer caridade nas pequenas coisas. Ela tirou o dia para fazer isso. Ela chegou no supermercado, eu não sei como é que é o seu supermercado, eu não sei de vocês, mas nesse supermercado lá em Curitiba que ela estava, era assim, ó, a pessoa tirava a mercadoria do carrinho, dava para o caixa registrar, passava para o outro lado, pegava as mercadorias e colocava no carrinho. Todo mundo faz isso. Não, mas embrulhava. Tem mercado que tem uma pessoa que ajuda ali, tem mercado que não tem. E ela ficou olhando, daqui a pouco um senhor que estava, a mulher entrou na fila, na vez dela. Quando ela foi da mercadoria, ele disse, não, tu te coloca no lado de lá, que eu vou passando a mercadoria para ti. Daí ele foi tirando do carrinho, foi dando para o caixa dava para a mulher. Quer dizer, o tempo que demorou para essa mulher ser atendida foi a metade do tempo. Porque ele estava ajudando. Ele estava fazendo uma caridade para essa mulher, mas olha só como é que é a caridade. Na verdade, a gente faz a caridade para a gente também. Para a gente também. Porque daí adiantou, antecipou ele, e se o outro ajudasse ele também era mais rápido, e assim aquela fila que ia demorar 30 minutos para ser atendida, podia ser atendida em 15 minutos. Então, quando a gente faz caridade nas pequenas coisas, e ao mesmo tempo a gente é beneficiado pela ação coletiva. Pela coletividade. E as pessoas às vezes acham que pequenos gestos não vão modificar em nada, modificam sim. Eu vejo pessoas que dizem assim, eu tenho vontade de ir lá para Uganda, para a África, lá fazer voluntariado, e vejo pessoas indo. Vou fazer voluntariado lá no México, que tem aqueles pessoas que estão vindo a pé para atravessar a fronteira, vou para lá cozinhar para eles. E do lado da casa tem uma família que está passando fome e não faz essa assistência. Então, não precisa tu ir longe, faz aqui. E na casa espírita? Que muita gente recolhe cesta básica para ajudar tantas famílias necessitadas cadastradas, famílias necessitadas, e algumas vezes tem irmãos nossos dentro da casa espírita passando necessidade. Exatamente. Mas outro dia, e aí posso usar como exemplo a nossa casa, uma pessoa que aqui estava precisava de donativos e nós fizemos uma campanha para ajudá-la. Porque a gente tem que ajudar primeiro os nossos, né? Aqueles que estão ao nosso redor. Não adianta, como tu dissesse, ir lá para a África fazer voluntariado. É bonito? É lindo, só por beleza, porque aqui no nosso lado, não precisa ir longe. Às vezes limpar a nossa rua, varrer a nossa calçada. Se cada um varresse a sua calçada, nós tínhamos o quê? Uma cidade limpa. Não é? Então, jogo no lixo, faço isso, porque eu não quero... Tem galho, começa nos gestos simples. Modificar o planeta depende de todos nós. Depende de nós. Então, vamos começar agora. Mas vamos voltar para o tema aqui. Vamos lá. Aí tem uma outra questão. Essa questão aqui é legal. Olha só. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Então aí Kardec pergunta, mas se eles estão aqui nos buzinando, nos influenciando, para fazer coisas erradas, porque tem os espíritos que vêm influenciar coisa boa, o nosso anjo da guarda vem nos dar bom conselho, recomendado. Mas tem espírito que vem para atazanar a nossa vida, para nos incitar ao mal. Aí Kardec pergunta, e nós temos como se afastar disso? A resposta que eles dão? Sim. Porque eles se ligam pelos seus desejos e pelos seus pensamentos. Então, olha só, é o meu desejo e o meu pensamento que atrai a influência dos espíritos. Então, vamos falar uma linguagem simples aí. Tá? Vamos supor que eu esteja indo numa rua e de repente eu tenho vontade de... hoje eu estou meio triste, eu vou encher a cara e vou beber bastante. Naquele momento, aquele meu desejo vai fazer o quê? Atrair espíritos que também têm aquele tipo de gosto. Eles já foram para o mundo espiritual, mas ainda estão ligados a esse vício.
Então eu vou atrair aquelas pessoas. E é interessante a gente observar aí, Dorito, porque isso funciona com qualquer coisa, né? Pode, por exemplo, se eu agora vou ver o jogo de futebol, vou lá no campo do Criciúma ver o jogo do Criciúma. Tem espírito que está por aí que gosta de futebol. Está cheio, óbvio. Tenho duas populações, a material também e a vai. espiritual. Também vai. E se houver uma balbúrdia, aqueles espíritos baderneiros vão se juntar àquela balbúrdia e vão incitar aqueles jovens desavisados que já beberam alguma coisa e que deram acolhida a esses espíritos e de repente um mata o outro sem saber como, sem ver. Nem sei como que aconteceu isso. Nem não sei era como. eu. Não era eu. Eu dei uma paulada. Aí a mãe disse assim, mas era um menino bom, como é que ele foi fazer isso? Porque ele deu guarida a esse tipo de pensamento. Então, afasta-te do mal. Começa a purificar o teu pensamento e o teu sentimento. Né? Atrai, o importante é não ser assediado por espíritos zombeteiros, baderneiros, viciosos, maldosos, mas ser influenciado por espíritos bons, melhores, que nos amam. Eu sou um espírito. Não, vocês é só porque eu estou na esquerda. Aí ele está na direita, é espírito bom. É aquela história do anjinho. Eu fiz a comparação porque eles estão aqui. Por espíritos familiares, amigos, o nosso espírito protetor que todos nós temos, que faz a ponte entre nós e o Pai. Então, não, esse pensamento não é meu, vou me afastar daqui, não quero saber disso. Então, meus irmãos, está nas nossas mãos trabalhar. A Terra está atravessando agora o seu plano de direcionamento rumo a este programa divino que é traçado pelo Pai, para a sua regeneração. A Terra é que vai se regenerar? Não. O homem é que tem que se regenerar, para regenerar a Terra, o convívio com todos, porque nós somos autodestruidores. Nós nos destruímos e destruímos a Terra, não é? Fazendo maldades e extravagâncias que só Deus mesmo vai nos amar tanto e nos permitir continuar aqui. Então, com esta modificação nossa, a Terra evoluirá com mais rapidez. E se nós não lutarmos para esta população espiritual também se melhorar, nós nos melhorando, o que é que acontecerá? Vai acontecer a regeneração. Porque é um projeto é divino, não é nosso? Sim, Cristo está no comando desse processo. Então, vai acontecer de qualquer jeito. A dúvida é se eu vou estar no meio ou não. Não, é que aí começam as dores. Aí. O choro, o ranger de dente, as grandes calamidades, as catástrofes. Por quê? Porque o homem, às vezes, a grande maioria, só se regenera pela dor. Né? Quando perde alguém, né? Às vezes pessoas que nunca deram valor à vida, a nada, de repente tem um câncer. Quando elas voltam da recuperação desse câncer, elas se modificam totalmente. Totalmente. Elas tornam-se... Eu teve uma... Engraçado isso, tu observou, Dorida? Quando a gente está feliz, a gente não pensa em Deus. Não pensa. E aí, quando está doente, acontece alguma coisa... A gente volta para Ele. Por isso que, às vezes, nós temos... É necessário, chega, bate na nossa porta a dor, porque há um ditado antigo, minha mãe usava muito, que a dor ensina a gemer. E não é verdade? A dor nos ensina a clamar pelo amor de Deus, pelo bem, a refletir em nós, né? Eu tenho uma conhecida que ela era toda nervosinha, empacadinha, ela disse que teve um câncer. E quando ela se recuperou, ela mandou botar uma rede na sala, rede dessas nordestina. Então ela estava varrendo a casa, mas ela sentia vontade de chupar uma laranja. Nunca que ela ia parar para chupar aquela laranja. Ela ia primeiro terminar de limpar a casa. Depois do câncer, ela arriava a vassoura, pegava a laranja, deitava na rede, descascava a laranja, chupava aquela laranja, tirava o cochilinho, depois levantava e ia terminar a casa. Então, quer dizer... Vivia o momento dela. Vivia o seu momento. Conquistava a paz. Perfeito. Porque isso é paz. Né? Então, nós também temos que fazer assim. Uma vez eu ouvi uma amiga dizendo que foi uma palestra e o palestrante disse que a nossa casa tem que ser o melhor hotel 5 estrelas
que existem. Não é tão bom quando a gente viaja e chega em casa? O que a gente faz quando chega em casa? A gente tira o sapato já na porta, né? Ai, que bom botar o meu chinelo. Ai, que saudade da minha cama. Eu faço isso. Ai, que bom o meu travesseiro. Como é bom estar em casa. E muitas mães atormentam a vida das crianças, dos filhos. Vamos brincar na rua para não sujar a casa. Vamos brincar, seus vagabundos, porque não pode trazer os amigos em casa, né? Nós temos que trazer os nossos jovens para dentro do lar, trazer os amigos dele, fazer pipoca, fazer bolinho de chuva, comprar um refrigerante, fazer um suco, deixar que eles botem um som alto, trazer a vida para os nossos jovens de uma outra ótica, porque o jovem vai buscar o prazer fora do lar. Queria fazer uma pergunta para a Dorilda, para nós todos. Se uma pessoa não coloca dentro da sua casa pessoas outras para se confraternizar com ela, e aí tem um exemplo lá no nosso bairro que a gente, quando meus filhos eram pequenos e a minha esposa estava lá, ela observava que tinha uma pessoa lá no bairro que ela fazia assim, quando o filho dela chegava da aula, às 5 horas, ela corria no portão com café e com pão para ele comer na rua para não sujar dentro de casa, para não soltar os farelos dentro de casa. Aí eu pergunto, uma pessoa que não deixa pessoas entrarem na sua casa para se confraternizar com ela, e os filhos são pessoas que entram na casa da gente para se confraternizar com a gente, será que ele deixa entrar no coração dele? Eu ia dizer, não entra. Porque se ele dá um valor para a casa dele, e aí diz, né? Onde é que está seu tesouro? Onde está seu coração, né? Então eu pergunto, a gente deixa entrar no nosso coração, se a gente fizer, primeiro assim, mas eu não deixo entrar gente na minha casa. Eu não deixo, né? Essa pessoa não consegue deixar pessoas outras entrarem no seu coração. Então começa a abrir as portas do teu coração para receber as pessoas, para receber os teus filhos, para formar no teu lar um oásis de paz, o melhor hotel 5 estrelas. Esta minha amiga disse que não deixava o filho sentar na cama para não amarrotar a colcha. Aí, depois que ela... Aí a gente dorme na cama. Dorme na cama, mas aí então abre a colcha. Aí ela disse que a primeira coisa que ela começou a fazer era deixar o filho por lá em cima da cama. Ela disse, ai, deixa, porque a gente morre e a cama fica aí. Não é verdade? E essas pequenas atitudes, meus irmãos, de perder alguns instantes ouvindo outra pessoa, né? Servindo um lanche para alguém que te pede um café, um pão, ou que te pede um carinho, ou o teu ouvido. Ai, não vem aquele chato falar de novo da vida dele. Que está precisando falar, cede o teu ouvido. Dorilda, tu falou de sapato pessoal. Então eu estou querendo contar já essa história e você não deixa? Eu estou querendo falar e não consigo. Ganhamos um pito agora. Brincando. Ao ouvido. Estou brincando. É aquela hora que a Dorilda falou, porque eu lembrei a história de um amigo meu, que ele calçava 40, mas ele pegava e comprava um sapato 37. Ele chegava lá na padaria e dizia, eu quero um sapato 37. Aí assim, mas não é muito pequeno para o senhor. Não, mas eu quero esse mesmo. Mas por que o senhor quer esse sapato? Não, porque olha só, é 2 horas para mim ir para o serviço, todo dia, e 2 horas para voltar. Eu tenho um chefe que me apurrinha o dia inteiro, me incomoda o tempo todo no serviço. A minha mulher separou de mim. Olha, eu tenho uma vida cheia de problemas. A única satisfação que eu tenho é quando eu chego lá em casa e tiro o sapato, daí meu pé fica lá, é uma maravilha. Agora tu quer tirar o meu prazer? Essa é boa. Então é isso aí como nós estamos comentando, né? As pessoas têm que dar valor às pequenas coisas. Né? Começa por aí a caridade. Né? Giba, começa por aí. O Gilberto sabe cozinhar, Gilberto? Nada. Não sabe cozinhar nada. Sabe cozinhar, né, Doris? Deve ser uma bela cozinha. Sou. Eu gosto de cozinhar. Então, a gente tem que ter motivo para trazer pessoas. Mas se tu chegar e ligar para uma amiga assim, vem aqui na minha casa para nós conversar, ele vai dizer, vou conversar o quê? Convida para uma janta, convida para um almoço, convida para tocar uma música, porque o Gilberto sabe já vou tocar música. É comigo. Convida para fazer um sambinha, para tocar uma música, as pessoas vêm. É neste encontro da mesa posta, do microfone e do violão tocando, a gente tem conversa, a gente tem papo, o diálogo, a gente se solta. E olha, Tanto é que a mesa da mama, né, que é uma tradição italiana, no domingo a mama traz os filhos, ali todo mundo grita, todo mundo fala mal da vida do outro, fala bem da vida do outro, mas na comida, né, a mesa, tanto que o mestre, na última reunião, a última reunião dele foi uma mesa. Se tivesse um violão, se algum dos apóstolos tocasse, talvez estariam tocando violãozinho lá na hora também. Exatamente, porque em torno da mesa é que a gente divide as alegrias,
e os problemas. E às vezes aquele familiar está necessitado daquele afago. Está sozinho, passa um domingo sozinho, passa uma noite sozinha de solidão. E se nós trazemos para o nosso convívio, nós vamos dando para ele a possibilidade de se sentir amado. Vamos amar. E tem pessoas, não vou sujar a casa, não vou sujar a louça. Não existe coisa mais prazerosa do que estar junto com as pessoas que amamos e até que não simpatizamos muito, mas vamos aprender a amar. Não é mesmo? E nessa temática, Dorida, porque a pergunta principal, né, que gera este capítulo é se os espíritos influenciam os nossos pensamentos. Aí, a resposta dos espíritos, eles influenciam tanto que são eles que vos dirigem. E essa resposta a gente tem que pensar bem. Né? Os espíritos nos dirigem. Então, se os espíritos nos dirigem, a primeira coisa que pode dar ideia é assim, bom, então eu não sou responsável pelo que eu faço, porque é os espíritos que me dirigem. É isso. Com a tua conivência. Uma coisa é dirigir, outra coisa é controlar. Eu gosto sempre de dar o exemplo assim, ó, eu estou trabalhando lá no meu serviço, né? Aí tem um chefe. Aí o chefe diz assim, Gilberto, pega aqui esse lixo aqui e leva lá na rua. Bota lá, vou lá e levo. Aí daqui a pouco o chefe pega um revólver e diz assim, Gilberto, pega esse revólver aqui, o primeiro que passar, tu atira. Tu vai atirar se quiser. Ele me dirige, não dirige? Não, eu estou lá no local, mas eu vou fazer isso? Não vou, não posso até. Não, então vou te botar para a rua. Pode até botar para a rua, mas eu não vou fazer isso. Então dirigir é uma coisa, controlar é outra. Os espíritos, eles nos dirigem, ou seja, eles ficam buzinando aqui no nosso ouvido coisas que nos agradam, né, sugestões, e a gente vai indo ali com a turma. Né? Como a gente vai com a turma, vamos jogo, vai todo mundo jogo, vamos passar, vamos lá, a gente vai. Só que a gente não é controlado. Então, o controle está em nós. Exatamente. Então, o obsessor não pode fazer. O comando é nosso, né? O comando é nosso. Então, o obsessor não pode fazer nada de mim. Ele pode tentar, ele pode te influenciar. 1, 2, 3, mas tu tens o dever de rebater. Não faço, não quero. Porque isto é o teu dever. Mas é bom a gente esclarecer isso, Dorida, porque muita gente pensa assim, ele foi mal influenciado pelo Espírito, então ele não é responsável. Não, ele aceitou. Ele é responsável, não tem ninguém que é controlado pelo Espírito. Exatamente. Tá? Está em nós o poder e a força de nós rebatermos essa influência. Exatamente. Porque senão a gente não teria responsabilidade pelos nossos atos. Seria muito fácil Muito jogar fácil, nas costas dos espíritos. Não é isso? Exatamente, foi ele que quis. Ele que fez. E às vezes a gente vê muitas mães chegarem na casa espírita pedindo socorro para o filho que ele tem um espírito que baixa nele, que ele fica um demônio, ele sobe na mesa, ele bate na mulher, ele faz horrores. Tá, mas em que circunstância se dá isso? É quando ele bebe. Esse espírito chega quando ele bebe. Não é o espírito, ali não há o espírito, há o efeito do álcool, tirando dele a parte boa e fazendo ele agir pelo instinto que ele tem nele, né? Já que ele está nesse vício. Eu tenho um médico amigo meu que ele disse que um dia veio um paciente consultar ele, né? Bêbado. Aí ele disse, doutor, o senhor me desculpe ter vindo bêbado, mas o problema, sabe o que é? É que essa dor que eu sinto é só quando eu bebo. Então eu tive que vir bêbado. O senhor puder explicar essa minha dor. Meu Deus do céu. Olha que desculpa. Mas até foi uma desculpa amada. Meus irmãos. Então não vamos culpar tudo que é o espírito. Há o efeito da droga, o efeito do álcool, né? Que leva criaturas a fazer, a agir. Claro que ali juntam-se espíritos que comprassem desfrutar daquele alcoolismo, daquela droga, enfim, mas não é ele não está incorporado sob o efeito de um espírito. Então, às vezes, a gente julga por falta de conhecimento. Trata o alcoolismo, quando a pessoa, quando ele para de beber, ele é uma pessoa maravilhosa. Pois é, então o negócio é deixar de beber. E essa expressão, o diabo, o demônio, na verdade, são seres, são espíritos voltados ao mal. Ao mal. Então, aquele espírito que nos vem
como diz ali, para nos fazer mal, tem inveja da nossa Porque, felicidade, afinal, o que é o Espírito? se qualificou de chamar ele de demônio, de diabo. Mas a gente usa essa expressão aqui na Terra quando a gente vê um cara dirigindo ou cantando, pai, esse cara é um demônio. Exatamente. De bom, na dança. A gente quer dizer assim, alguém muito forte, muito bom naquilo que ele faz. Mas qualificou-se que daimon, do latim, vinha para demônio, né? Do grego. E o que é afinal o Espírito? É a alma dos homens. É a nossa alma. Que pode ser boa ou pode ser ruim. Depende do que é que nós fizemos aqui. Então, vamos tratar de amar mais, de perdoar mais, de orar mais, para que nós, não da maneira assim, dizendo, eu vou dar esse pão para fulano, porque tenho que fazer caridade. Para me melhorar, eu vou, sai, mas eu te perdoo, mas não te quero mais ver. Isso não é amor, não é caridade, não é perdão. Vamos trabalhar em nós esse sentimento. Vamos nos modificar, não importa o outro. Vamos olhar com os olhos de Jesus, que ele nos olhou todo igual. Pedro fez tanta coisa errada, coitado do Pedro, do apóstolo Pedro, mas era o apóstolo dileto de Jesus, porque ele lhe conhecia o coração. Ele errava, mas ele voltava atrás, se arrependia, né? Ele ainda era uma alma que estava progredindo ali do lado do Cristo. Amparava, mas negava, por medo, por insegurança. Então, não pensem que Deus julga pelo ato em si, mas a ação que levou aquele ato. Então, façamos sempre pelo melhor. Lembremos que podemos estar sendo assessorados por espíritos bons, mensageiros bons, amigos da espiritualidade, familiares, espíritos protetores, anjos guardiões. Ou por espíritos inferiores, trevosos, ignorantes, atrasados, zombeteiros, arruaceiros, que queiram-nos o mal, que passaram por lado de lá, levaram toda essa bagagem e ainda nem acreditam que estão na espiritualidade. Estão sofrendo e jornadeando pelo mundo. São considerados espíritos errantes. Para concluir essa temática, Kardec faz uma pergunta da seguinte forma: por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? De que forma que nós podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? E a resposta aqui é tudo isso que nós conversamos, que a Doreen disse agora. Fazendo o bem e colocando toda a confiança em Deus. Ou seja, se Deus permite que algo nos aconteça, pode ter certeza, não tenha dúvida, é para o nosso bem, é para o nosso aprendizado. Então vamos colocar a confiança em Deus e da nossa parte fazer o bem. Aí, se nós agirmos assim, confiando em Deus e fazendo o bem, nós podemos então neutralizar a influência dos maus espíritos. É o conselho que os espíritos superiores dão. E tenhamos confiança que Deus nos ampara, que Deus nos assiste. A gente acha... E até permite a influência. A influência é para que a gente também desperte, acorde, caminhe mais rápido. Eu sempre gosto dar um exemplo do meu filho, mas eu não vou dar esse agora. A gente dá um tapa num, dá um tapa no outro. No dia que a gente dá um tapa, a gente aprende. Né? Aí a gente fala, mas dói. Mas dói. Então, às vezes é assim, a gente só aprende dessa forma. A gente deveria aprender pelo amor, mas a gente não aprende, então acontece alguma coisa para o nosso aprendizado. Então Deus permite que os espíritos nos influenciem, porque quando a gente sofre mal, a gente, mas isso faz mal, né? Para ele não faz para o outro. A gente começa a aprender quando a gente sofre a mesma situação. A mesma situação. Então vamos fazer o bem, vamos colocar a influência em Deus. Dorilda, estamos chegando ali, como passou rápido o tempo. Meu Deus do céu, como passou rápido. Que pena, né, Giba? 1 hora é tão pouco, acho que vamos ficar o dia inteiro. Mas no tempo do rádio tinha intervalo? Tinha intervalo, agora nós temos 1 hora inteira. É sempre um prazer, do fundo do coração, estar aqui. É sempre uma alegria poder falar da doutrina espírita, porque esta é a maior caridade que podemos fazer, é a sua divulgação. Divulgar o maior número possível de irmãos que possam adentrar as casas espíritas em busca deste esclarecimento, e não pelo sofrimento e pela dor. Também serão consolados, mas quando a gente vai em busca de se instruir, de se esclarecer, a gente é muito mais feliz, muito mais, com muito mais alegria. Que Deus ampare a todos,
levando a cada lar uma bênção de paz e de harmonia. Até o próximo sábado, Deus nos permitirá. Bom dia, Giba. Bom dia, Dorilda. Bom dia, Edson. Bom dia, Dorilda. Até o próximo sábado.